Oi, galera, eu sou a Daiane Alves e hoje eu tô aqui para contar para vocês como surgiu a ideia dos vídeos da série Sinta Como Eu Vejo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que assistiram, que curtiram, compartilharam e comentaram no vídeo anterior. Gratidão enorme para vocês, eu tô muito feliz e muito agradecida pelo apoio de vocês ao meu projeto. Bom, para contar como surgiu a ideia, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Afinal, foi das minhas experiências que surgiu a ideia dos vídeos. Eu perdi a visão aos 10 anos de idade em decorrência de um aneurisma cerebral. Em 3 dias, eu fui de uma criança que ia para a escola sozinha, que fazia as lições, que brincava com os amigos, a uma criança que parou, assim, perdeu totalmente a visão. A minha professora chamou a minha mãe na escola e falou que eu estava perdendo a visão, pediu para minha mãe me observar, né, durante o final de semana em casa, porque minha mãe trabalhava de segunda a sábado, ela não tinha percebido e eu também não tinha contado, nem eu tinha muita ideia do que estava acontecendo. E, bom, minha mãe começou a perceber que dentro de casa, no corredor de casa, eu comecei a andar segurando nas paredes. Eu já não andava mais normalmente como eu fazia antes, corria, tal. Aí começar a correria para médico, vamos descobrir o que ela tem, exames e tudo mais. Depois de um mês tratando e minha visão não voltava, a médica pediu para minha mãe um exame, uma tomografia, para saber o que eu realmente tinha, já que não era normal a visão não ter voltado. Nessa aneurisma deu um tumor, né? E eu fui internada no Hospital das Clínicas como se eu tivesse esse tumor. E lá dentro do Hospital das Clínicas, os exames pré-operatórios revelaram que não era tumor o que eu tinha, e sim um aneurisma cerebral. Eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu voltei para casa, e aí as coisas mudaram um pouco, porque antes da cirurgia eu continuei brincando na rua e tudo mais, e depois da cirurgia o ritmo mudou um pouco, já que eu não podia sofrer quedas e nem bater cabeça, nada disso, né? Então minha mãe começou, depois de uns meses, minha mãe começou a procurar escola pra mim. E naquela época, 1998, as coisas eram um pouco bem diferentes, na verdade. Um pouco não, bem diferentes do que é hoje. As escolas não aceitavam crianças com deficiência, não era. Algumas escolas tinham salas de recurso, mas não aceitavam todas as deficiências. E o mais indicado para mim, né, era uma instituição que era só para crianças com deficiência visual. Essa instituição hoje fica no Ipiranga, né? Aliás, na época ela já era no Ipiranga e na época ela era uma escola especial. Hoje ela é uma escola que tem, né, o seu o seu ensino mais voltado para crianças com deficiência visual, no entanto, lá também tem crianças hoje que enxergam. Em decorrência, né, de todo esse trabalho de inclusão e tudo mais. Eu comecei a estudar lá, no Instituto Padre Chico, e foi assim, um respaldo enorme que eu recebi lá. Eu estudei lá, né, da primeira série, da onde eu fui alfabetizada em Braille, até a oitava série. De lá eu fui para o ensino médio em uma escola regular. Depois eu fui fazer faculdade e depois que eu saí do Instituto Padre Chico, a gente começa a perceber, né, como que funciona toda essa questão da inclusão. E uma coisa é a gente falar de inclusão, outra coisa é realmente a gente agir, né? As pessoas realmente saberem o que é inclusão, as pessoas realmente trabalharem isso. E muita gente, muitas pessoas, até mesmo que estão na área da educação, não têm, né, o preparo para lidar com as necessidades das pessoas com deficiência. No caso abordado aqui, com a deficiência visual. Meus professores do ensino médio não conheciam o Braille. Tinha uma sala de recursos, sim, mas eu também estudava na sala com todos os outros alunos.
E aí eu passei alguns perrengues, né, em relação, não todos os professores, mas em relação a alguns professores eu passei alguns perrengues. Coisas que fazem a gente se sentir impotente. Tipo, uma professora que eu ia atrás dela pra falar sobre a questão da matéria, que ela não estava conseguindo passar pra mim e pra um outro rapaz com deficiência visual que tinha na sala. E você ouvir da professora: "Ah, eu tenho 40 alunos na sala, eu não posso deixar 38 alunos para ensinar somente 2". E não foi uma vez só que eu escutei isso dessa professora. Chegou uma hora que eu deixei de ir atrás dela, eu já não não tinha mais paciência, né, pra ouvir aquele tipo de coisa. E com 18 anos, 19 anos, desculpa, eu não sabia como responder. Na faculdade também eu tive apoio de todos os professores, mas a gente não tinha todos os materiais em braille, então, e nem digitalizado, que é uma outra forma também que dá pra gente estudar, mas também não tinha. E em decorrência da minha vida acadêmica, depois do Instituto Padre Chico, e de experiências em locais de eventos, em passeios, em ônibus e todos os lugares que eu passo, foi que eu fui percebendo que as pessoas não só não entendem as necessidades de uma pessoa com deficiência visual, como também elas não têm a compreensão, porque elas não têm o acesso. Hoje em dia se fala muito em inclusão, só que não se dá o devido a devida atenção a isso. Uma coisa é você fazer uma reportagem, tipo, e demonstrar uma pessoa com deficiência visual lendo um livro em braille ou qualquer coisa assim. Outra coisa é a gente falar do que realmente acontece quando a gente tá na rua, como que a gente pode, qual é a necessidade, a ajuda, o auxílio que a gente necessita. E tudo isso eu vim, né, descobrindo, eu vim percebendo ao longo da minha vida, né, como deficiente visual, ao longo desses 22 anos. E foi aí que surgiu a ideia de fazer os vídeos, né? Na época eu não tive como começar esses vídeos, mas hoje eu tô aqui. E foi por isso que surgiu essa ideia. Um dos exemplos que eu vou dar para vocês é, por exemplo, o piso tátil do metrô. Dentro das estações de metrô e de alguns lugares públicos e em calçadas, tem uma linha azul, às vezes, e ela leva sempre a algum lugar, ou a uma estação, ou a um ponto de ônibus, ou a um correio, qualquer é indicação de localização e pra gente se locomover ali sozinho. E muita gente não sabe para que que serve. É pro deficiente visual se como que eu posso dizer? A palavra fugiu agora, gente. Não é se inteirar. Na verdade, assim, é para ele ter a noção de para onde ele vai, entendeu? E aí muitas pessoas, porque não sabem para que aquilo serve, colocam malas, ou ficam ali em cima, colocam caixas e a gente tá andando ali e às vezes a gente acaba tropeçando, trombando nas pessoas e as pessoas, tipo, não gostam, mas são questões, tipo, não tem como a gente saber, né, que a pessoa tá ali. E eu entendo que a pessoa não saiba para que que serve aquilo. E por isso essa ideia, por isso essa iniciativa, para poder explicar para as pessoas algumas coisas que estão por aí, né, que são, né, referência, ponto de referência pra gente, ou de acessibilidade, para as pessoas compreenderem isso e para as pessoas compreenderem também quando a gente vai em algum lugar, que tipo de ajuda a gente precisa, como ajudar, como abordar um deficiente visual e tudo isso, né, que a nossa experiência mostra pra gente a cada dia. Galera, é isso. No decorrer dos outros vídeos eu vou contando mais coisas pra vocês. Um beijo, eu agradeço e até a próxima.
Obturador